Continuando nossa aula de metodologia, nós iremos ver agora como se constrói um artigo científico, tá? A gente vai discutir um pouco sobre, né? Tá passando algumas dicas, né? Para construir o artigo científico, que é o trabalho final de vocês agora da pós em Libras, né? A gente vai tratar, né, de alguns assuntos que eu acredito que boa parte já conhece, né? Boa parte possui até artigos científicos publicados, porém, acredito que vai ser uma discussão gratificante, tá? De repente, né, temos aí informações novas. Bom, o artigo científico, ele é como se fosse, né, uma monografia. A diferença dele é que quando a gente elabora um artigo científico, a gente elabora mais com o intuito de publicar, né, de divulgar conhecimento, de compartilhar conhecimento, né? Então, assim, e ele é um pouco quanto à extensão. O artigo científico, a extensão dele é menor do que a da monografia, né? A linguagem tem que ser científica, tem que ter fundamentação, né? Tem que ser uma linguagem clara, muito clara, sem deixar assuntos mal esclarecidos. Tem que ser uma linguagem bem esclarecida mesmo, tá? Porque é um trabalho de rápida divulgação, sucinto, tá? E de forma rápida de divulgação. Então, né, ele tem que ser mais prático, tá? Tem que ser linguagem de fácil entendimento, né? E eu não sei ainda falar pra vocês, eu vou ver segunda-feira e aí eu aviso no grupo, tá? Eu não sei se haverá apresentação desse trabalho final de curso de vocês, embora eu acredito que não. Eu acredito que vocês deverão entregar somente o trabalho impresso, né? Devido à pandemia, então eu acredito que não haverá apresentação, tá? Só o trabalho impresso mesmo. É um trabalho que geralmente a sua extensão possui entre 5 a 10 laudas, dependendo dos objetivos. Se for um estudo bem aprofundado, pode chegar a 20 laudas, né? Lembrando que os melhores artigos mesmo, a extensão deles estão geralmente entre 10 e 20 laudas. Até 5 laudas apenas artigos, né? Artigos mesmo de produção cultural. No caso, não são artigos científicos, tá? São aqueles outros artigos que podem ser publicados em diversos tipos de jornais, né? As formas deles de escrita é mais resumida ainda e não tem nada científico, algo de caráter apenas informativo mesmo, tá? Então, continuando a falar aqui do artigo científico, né? A gente vai discutir como construir o seu artigo científico, né, segundo as normas da NBR, tá? Né, de 2002, de 2003 e uma atualização que teve agora, né, de 2018, né, da norma da NBR 6022 relacionada aos periódicos científicos. Atualizada, não mudou muito não, tá? Praticamente a mesma coisa. Então, a gente vai ver aqui já um pouco das normas da BNT relacionada ao artigo científico, né? O que ela diz, o que o artigo científico precisa de ter, porque esse tipo de texto, né, quem orienta mais são as normas da BNT, ela que ajuda na estruturação mesmo desse tipo de trabalho acadêmico, tá? Então eu coloquei aqui, olha, dependendo da revista, né, pode ter algumas diferenças. Então, se você tem intenção de publicar, sempre é interessante primeiro você procurar saber o perfil daquele periódico científico, daquela revista, tá? Como que funciona a estrutura, quais são os requisitos, quanto aos autores, né, as exigências quanto aos autores, porque tem algumas revistas, dependendo da qualis,
tá? Aceitam trabalhos somente de doutores, outras aceitam de mestrandos, mestres, né? Mas também tem aquelas que aceitam de especialistas e até mesmo de graduados, né? Depende da qualis, né? Da revista, tá? Que é o sistema de avaliação da CAPES, né? Então, algumas revistas têm alguns critérios. Outra coisa, quanto às normas para publicação também, cada revista possui sua norma. Então, é interessante estar olhando, tá? Por mais que a norma da BNT sempre prevaleça, alguma revista pode exigir alguns detalhes diferentes, né? Como, por exemplo, o resumo abstract, né, em inglês, né? Nas normas elas falam para vir no final, né? Antes dos elementos pós-textuais, tá? Porém, a maioria das revistas, né, exigem que seja no início, logo após o resumo, né? Logo após o resumo em língua portuguesa, em língua vernácula, eles exigem que venha um resumo em outra língua, né? Pelo menos em um outro idioma, tá? Geralmente é o inglês ou o espanhol, né? Então tem que estar observando as normas, né, da revista, da área da revista e das linhas de pesquisa da revista que você tem intenção de publicar, né? Porque se sua pesquisa não estiver ali dentro das linhas de pesquisa, né, que aquela revista está estudando, provavelmente você não vai conseguir publicar também naquele periódico. Então tem que olhar isso, tá? Tudo isso. Então a gente vai falar um pouquinho do artigo. Bom, ele é um texto acadêmico, científico. Ele já começa, é um tipo de trabalho que ele não exige a capa, contracapa, folha de rosto, igual a monografia, tá? Sumário também não exige porque a extensão dele é menor, né? Ele não é tão sistemático quanto a monografia, né? Algumas pessoas arriscam dizer até que é mais fácil, tá? Mas eu sugiro, para se tornar um artigo bom, né, artigo científico mesmo, que vocês elaborem primeiro um projeto de pesquisa, igual, né, vocês já elaboraram para monografia da graduação, igual para monografia da pós. Eu mandei um roteiro para vocês no WhatsApp já de como criar um projeto de pesquisa, uma coisa simples, mas que vai te orientar a se tornar pesquisa para depois você transformar essa pesquisa em artigo científico. No meu ponto de vista é mais fácil. Agora se vocês acharem mais fácil já irem pesquisando, ter uma facilidade maior em desenvolver, né, todo o corpo textual direto, tudo bem. Não precisa elaborar projeto de pesquisa não, só uma sugestão mesmo, porque ao meu ver vai ficar um trabalho melhor elaborado, tá? Então, no artigo científico, geralmente vem o título, o subtítulo, tá? Se houver, né? Vem ali o nome dos autores, com as informações dos autores no rodapé, tá? Né? Não vem em cima, as credenciais dos autores geralmente vem no rodapé na primeira página, né? Tem um resumo, pequeno resumo do trabalho com as palavras-chave, né? Entre 3 e 5 palavras-chave, que são palavras que vai facilitar depois para quem for pesquisar uma temática da sua área, do seu artigo, ao jogar no Google, com as palavras-chave ficará mais fácil de encontrar, né? Então, vem o resumo, as palavras-chave, o abstract, né, que é o resumo em inglês, né? E as keywords, tá? Que são as palavras-chave em inglês também logo embaixo, né? E logo mais começa os elementos textuais, tá? Do artigo científico. Então a gente tem os elementos pré-textuais do artigo, tá? Os elementos pré-textuais, que são, né, o título, o resumo em língua vernácula, em língua estrangeira, né? Capa, folha de rosto somente quando a instituição exigir, né? Que não é o caso, tá? E aí logo depois a gente já parte para os elementos textuais, tá? Então a gente vai perceber que a estrutura dele se divide da seguinte forma: elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Os elementos pré-textuais a gente já falou.
Os elementos sexuais, que é o que nós estamos vendo agora, né? É a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Esse é o corpo do trabalho, tá? Corpo, né, do paper, tá? Então, introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Ou melhor, considerações finais, tá? E os elementos pós-sexuais, que nós vamos ver agora. Então, vamos focar agora nos elementos sexuais. Introdução. Quando nós vamos realizar uma pesquisa, nós precisamos se familiarizar com o assunto, com o tema. E a delimitação do tema é importante para que haja harmonia na pesquisa e um direcionamento certo de pesquisa, tá? Então, quanto mais você delimitar o tema, melhor a sua pesquisa, né? E um direcionamento maior você terá, para não se perder ao decorrer da pesquisa. Você realmente vai estar seguro do que você quer pesquisar, né? Sobre o que você quer pesquisar e qual o objetivo que você quer. Então é preciso você delimitar o tema. A gente não pode colocar, por exemplo, apenas um tema educação superior, né? Seria um tema muito amplo, muito genérico, né? Ninguém entenderia qual a linha que você procura investigar, né, dentro desse tema, por ser muito amplo. Então é preciso delimitar um assunto, né, dentro do tema educação superior, tá? Então, uma das primeiras coisas, né, que a gente faz é escolher o tema, né? Geralmente é algum assunto que a gente se identifica, né, da nossa área. Por quê? Quanto mais você se identificar com o assunto, com o tema, mais gosto você terá pelas leituras, né, que são necessárias. Então é bom você pesquisar algo que você goste, porque você terá mais prazer, né, no decorrer da pesquisa, tá? Ainda dentro da introdução, a gente tem a questão de problematização. Eu costumo dizer que problematizar é uma arte, tá? É uma arte. Tem algumas pessoas que conseguem muito bem, têm o dom de conseguir problematizar, tá? De levantar uma problemática, né? Já outras têm muita dificuldade mesmo, né? O que é essa problematização? É você pegar o seu assunto, o seu tema que você deseja pesquisar e apontar ali nesse tema, nesse assunto, um problema. Quando você aponta um problema, né, e você questiona ele, você discute sobre ele, você está problematizando, tá? E é essa problematização que vai despertar um certo interesse do leitor, uma certa curiosidade em depois procurar resposta, né, lá nas considerações finais do seu trabalho. Então, a problematização faz parte da introdução aqui no artigo científico. É um tópico muito interessante. Também o que vai gerar interesse, né, do leitor, tá? Então, é algo que vale a pena você discutir, você escrever, tá? Sobre o seu tema, problematizando, questionando, indagando, né? Porque provavelmente, né, o seu tema, o seu assunto que você está pesquisando deve ser algo que não tem respostas, né? Nem deve ter, né? Porque se já tem resposta, já tem resultado, não faz sentido você estar pesquisando, tá? Então, tá aí a necessidade da problematização, né? Você vai estar mostrando que o seu trabalho é inédito, né? E que ainda existem questões ainda a serem discutidas, que existem problemas, né, relacionados a ele, tá? Então, continuando na introdução também, junto, logo após a problematização, pode ter algumas hipóteses, tá? Não é obrigatório. O que são hipóteses? São as prováveis causas, os prováveis motivos, tá? Por exemplo, você levantou um problema, você detectou um problema, né? Dentro do seu problema, você percebeu o seguinte, né? O rendimento da turma A em matemática é muito baixo. Hipótese, né? Você poderia colocar lá, as aulas estão muito monótonas, né? Primeira hipótese, as aulas estão muito monótonas. Segunda hipótese, a conversa dentro da sala de aula é muito grande, né? Terceira hipótese, os alunos vieram com déficit em cálculo das turmas anteriores, de outra escola, né?
em que o ensino lá era um pouco atrasado. Então, hipóteses são os vários motivos, prováveis causas que podem responder ao seu questionamento que você problematizou, tá? Que você escreveu na problematização, né? Então, nem sempre tem hipóteses, tá? Mas quando tem, você pode colocar algumas hipóteses, né? São os prováveis causas, prováveis resultados, né? Você não pesquisou ainda, tá? Lembrando que aqui você também não pode demonstrar resultado nenhum, na introdução não pode ter resultado nenhum, né? É o momento que você citou o leitor, você desperta o interesse do leitor e você mostra a importância do seu trabalho para o leitor, tá? Então não deve haver tipo de resultado nenhum na introdução do seu trabalho. E aí é o momento de você demonstrar a importância também do seu trabalho na introdução, que é a justificativa, tá? Né? O porquê que você está realizando essa pesquisa, né? Qual que é a relevância dessa pesquisa no meio acadêmico, na sociedade, na educação, né? Qual que é a contribuição que ela vai ter, tá? Então, é um pequeno texto também, né? Que você vai dissertar, você vai argumentar, né? Escrevendo aqui a importância do seu tema, tá? Na justificativa. Você pode colocar também, aí vai depender muito dos critérios, né, das revistas, a metodologia empregada, de forma resumida, tá? Metodologia na monografia, ela já é um pouco resumida. No artigo ela é mais resumida ainda. Não tem por que você ficar explicando detalhes, né, de como você procedeu com a pesquisa. Aqui você vai apenas, né, descrever qual que é a metodologia que você utilizou, técnicas, métodos, aquilo que a gente já falou na aula passada, né, qual o tipo de pesquisa, qual a natureza da pesquisa, né, qual o método, se você utilizou um método quantitativo ou qualitativo. E você pode escrever isso daí em 1 ou 2 parágrafos no final da introdução ou no final do desenvolvimento também. Aí vai depender dos critérios, né, da revista, né? Agora, para a faculdade, né, para a pós-graduação, qualquer um dos 2 lugares que você colocar fica bom. Eu particularmente prefiro, né, descrever os procedimentos metodológicos já no final da introdução, dentro da introdução, porque aí o meu leitor já vai saber, já vai estar situado quanto aos procedimentos que eu utilizei na minha pesquisa, né? Que ele vai saber de que já se trata a pesquisa, sem precisar ler até o final do desenvolvimento para descobrir como que ela foi realizada. E aí vem outra parte, né, do elemento textual, que é o desenvolvimento, tá? O desenvolvimento ele é mais amplo, ele é, né, vamos dizer assim, vou até fazer uma comparação. Se a introdução é a cabeça, a gente costuma falar que o desenvolvimento é o corpo, tá? O corpo principal, né? E a conclusão são as mãos, né? Até uma comparação assim mesmo, uma brincadeira, né? Vamos dizer assim. Então, o desenvolvimento é todo o corpo. É a parte onde você vai fazer um levantamento sobre o assunto, aprofundar sobre o assunto, discutir sobre o assunto, citar os autores, né? Procurar tudo que os autores falam de interessante sobre aquele assunto, você vai estar colocando aqui em forma de parágrafos no desenvolvimento. Tá fazendo um diálogo entre autores, tá? O conhecimento científico ele surge daí, a partir desse diálogo que acontece, né, entre os autores, né? Você vai estar pegando a ideia de um e de outro para sustentar a sua argumentação, tá? Então isto é no desenvolvimento, tá? Em alguns casos vai entrar aqui também no desenvolvimento a análise de dados, porque de repente você está fazendo um artigo científico, mas aí você não utilizou sua pesquisa bibliográfica, você pode ter utilizado uma pesquisa de campo, um estudo de caso, uma pesquisa experimental, né? Então a sua análise de dados também vai logo após o levantamento que você faz bibliográfico, né? Vai aqui junto, tudo nessa parte do desenvolvimento do artigo, tá? Logo após a fundamentação teórica, o arcabouço teórico, né? O aporte teórico.
tem esses termos também que a gente pode utilizar, né? Referencial teórico, arcabouço teórico, aporte teórico, né? Entre outros ainda que existem, né? E nós temos o elemento pós-textual, que eu costumo utilizar, gosto bastante de utilizar o nome considerações finais, tá? Por que não conclusão? Porque de repente você fez uma discussão, né, mas você não conseguiu chegar a nenhum resultado concreto, né? Concreto assim, um resultado sólido, mas você conseguiu chegar a resultados, porque toda pesquisa você consegue os resultados, tá? De repente você não pode ter atingido o seu objetivo, né? Mas aí detalhe, os seus objetivos têm que ser respondidos aqui, né? Então tem que conversar. O que você colocou lá, você tem que colocar, né, nas considerações finais. Por isso, às vezes é interessante nos objetivos você colocar, analisar, exemplificar, né? Porque por mais que você não chega na sua conclusão sólida, você analisou, você discutiu, né, o que você propôs, tá? Então você chegou a resultados da mesma forma. Então, eu prefiro esse termo, considerações finais, tá? Mas pode colocar conclusão também, sem nenhum problema. E aqui nas considerações finais é onde se demonstra os resultados, é onde você responde aos seus objetivos que você colocou lá na introdução, tá? Que os objetivos eles têm que vir, né, na introdução. Lembrando que uma das coisas principais que a gente tem que dar muita atenção, né, é o tema e logo em seguida os objetivos, né? Porque os objetivos que vai também delinear toda a sua pesquisa, tá? E você tem que respondê-los aqui nas considerações finais do seu trabalho. E nós temos os elementos pós-textuais, tá? Que são as referências, né, os autores que vocês pesquisaram, que nós vamos ver agora após o almoço, as normas da BNT, tá? É um conteúdo técnico, mas eu vou estar mostrando para vocês em vídeo, né? Espero que vocês façam leitura e é um conteúdo simples. Em qualquer momento que vocês estiverem escrevendo, tá? Digitando, vocês podem estar recorrendo a esse manualzinho que eu mandei para vocês. Ele é baseado nas normas da BNT, tá? Então, teve alguma dúvida, recorre no manual, né, para formatar, tá? Lembrando que a revista que você for publicar o artigo, ela pode pedir uma formatação um pouco diferente, depende da exigência dela. Mas a base mesmo são as normas da BNT, tá? Então, tem que colocar as referências, né? Todos os autores que vocês consultaram, os artigos que vocês consultaram, CDs, filmes, documentários, tá? Sites, tudo. Tem que colocar aqui em referência. Capítulos de livros, né? Logo após as referências, vocês têm que colocar também os anexos, tá? Anexos da pesquisa. Só um minutinho. Vocês têm que colocar também os anexos da pesquisa, tá? O que é isso, os anexos? São documentos, tá? São documentos que não são elaborados para o autor. O autor não elaborou, mas de repente você utilizou na sua pesquisa. Pode ser fotos, tá? Pode ser fotos, pode ser documentos, né? Tudo você pode estar colocando em anexos. E depois os apêndices. Os apêndices já são documentos elaborados pelo autor, né? Pode ser questionários, tá? Né? Questões de entrevistas, tá? Transcrição de entrevistas, tudo pode estar colocando nos apêndices, né? E logo, por final, né, o glossário também. O que é o glossário? São as palavras, né, cujo vocabulário vamos dizer assim, não é usual, tá? Então a maioria não conhece o significado. São palavras de significado não muito comum, então você coloca essas palavras lá e coloca o significado delas, né? É como se fosse um dicionário, palavras ou termos você pode estar colocando
e pode estar explicando aí, tá? No glossário. Também a utilização de termos, de repente você utilizou em outro sentido, então pode estar explicando aí. Lembrando também que a nota de rodapé também é para isso, tá? Você pode inserir nota de rodapé em alguma palavra para explicar, de repente, qual sentido determinado termo foi utilizado, né? Fazer alguma descrição de algum autor, fazer alguma pontuação que você acha pertinente, você lança a nota de rodapé e escreve essas informações no rodapé, tá? Do seu artigo científico, né? Então, essa é a nossa aula sobre artigo científico. Hoje, na parte da tarde, eu já quero que vocês estipulem um tema para a pesquisa de vocês. Quem não tiver ainda, tá? Já elaborem, delimitem um tema. Pode mandar mensagem, perguntar, pedindo a minha opinião, ver o que eu acho, se eu acho que ficou bom, se eu acho que precisa delimitar mais, né? Pode pedir opinião para os colegas de vocês, ver o que eles acham, se acham que tá bom, se acham que precisa delimitar mais, né? E vamos aí compartilhando conhecimento, compartilhando nossas ideias, né? E aí a gente vai estar vendo, né, nesse último momento da nossa aula, as normas da BNT logo após o almoço e o momento que vocês terão para estar pensando no tema, pode ler, fazer algumas leituras e já tenta aí até 5 horas, né, delimitar o tema de vocês, tá? Para começar a minha pesquisa, não terá atividades, né, no decorrer dessa disciplina nossa, dessas aulas nossas, porque a atividade de vocês já é o artigo científico. A atividade dessa disciplina nossa é o artigo científico, tá? Que vocês têm que entregar, né, de conclusão de curso. Então, não vejo necessidade de estar passando outra atividade, né, de ter que ficar enchendo vocês de atividade, de trabalho, de fichamento, né? Pois se vocês já terão que fazer, né, vamos dizer assim, uma quantidade, né, de leitura suficiente para desenvolver um trabalho bom. Então, fica para a nossa próxima aula, né, após o horário de almoço, tá? Eu estou aqui, lembrando vocês que eu estou, né, no WhatsApp, sempre online. Pode estar mandando mensagem, pode estar perguntando. O nosso conteúdo pós-horário de almoço é um conteúdo mais técnico, tá? Porque são normas da BNT, né? Para algumas pessoas que têm uma dificuldadezinha, né, com informática, às vezes pode ser que fique um pouco difícil de situar, mas aí o interessante é que depois também vocês podem me perguntar, mas como que faz esse deslocamento, ou como que coloca entre linhas, né? Isso daí também não faz parte da aula, mas se alguém não tiver com dificuldade, né, pode estar perguntando para mim, né, depois da aula que eu posso ajudar sim, tá? Porém, é um conteúdo de informática, não é tão pertinente assim a nossa aula, mas eu posso estar ajudando. Então, até agorinha, né? Nos vemos agorinha, tá?